Boas-vindas a esta nossa análise. Hoje, a gente vai colocar nossos chapéus de detetives etimológicos. Vamos decodificar o grego original ali do capítulo 4 de Mateus para descobrir a estratégia profunda e aquela filosofia radical por trás de uma das transições mais cruciais da história antiga. Bom, vamos dar uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje, que vai guiar essa jornada. Passaremos por 5 pontos. 1. O fim de uma era. 2. A estratégia na Galileia. 3. Das trevas para a luz. 4. O significado de metanoia. E, finalmente, o reino já chegou. É o nosso mapa para sair da superfície do texto e mergulhar fundo nas camadas do grego koiné. Então, começando com o nosso primeiro ponto, o fim de uma era. Esse é o incidente que dá o pontapé inicial numa dispensação inteiramente nova. Olha só essa linha do tempo. A história revela um detalhe fascinante. Jesus simplesmente não sobrepõe o ministério dele ao de João imersor. Ele aguarda. Somente quando o ministério preparatório do João chega a um fim definitivo é que a pregação pública realmente começa. Fica claro que existe uma ruptura histórica gigante entre essas duas eras. E a chave aqui é esse termo grego paradoterre. A tradução literal é foi entregue ou foi preso. Mas convenhamos, não é só um boletim de ocorrência antigo, né? Esse termo carrega um peso teológico enorme. Ele marca literalmente a remoção do precursor do palco principal, avisando que a missão em defesa da justiça iniciada pelo João estava totalmente concluída. Isso nos leva direto ao ponto 2, a estratégia na Galileia. Depois dessa notícia super pesada, Jesus faz um movimento geográfico que até hoje muita gente interpreta mal. Essa palavra anechoresen ilustra a atitude de forma brilhante. Significa retirou-se. Jesus não estava fugindo apavorado, com medo de ter o mesmo destino que o João. Pelo contrário, foi um recuo totalmente calculado. Uma retirada puramente estratégica para preparar o terreno e ancorar a base do seu próprio ministério público. E esse movimento estratégico levanta uma questão no mínimo fascinante e que bate de frente com uma suposição moderna enorme. Afinal, será que Jesus era de fato um sem-teto vagando sem destino? O mercado imobiliário da época talvez discorde. Bom, a evidência textual destrói esse mito na hora. O relato diz claramente que, ao deixar Nazaré, ele foi habitar em Cafarnaum. E para não deixar nenhuma sombra de dúvida, o texto registra mais para frente Jesus literalmente entrando em casa. Ou seja, ele estabeleceu uma residência física ali, um verdadeiro quartel-general logístico para viabilizar todo o trabalho. O grande mito é achar que aquela famosa frase "não ter onde reclinar a cabeça" significava dormir ao relento por falta de dinheiro. Mas e a realidade daquela época? O que faltava era paz e silêncio. A multidão descobria que ele estava em casa e corria em desespero buscando curas e milagres. Faltava sossego, gente, não imóveis. Passando agora para o ponto 3, das trevas para a luz. Vamos entender como essa mudança geográfica, que parece tão aleatória, na verdade estava fincada em fundações proféticas antiquíssimas. Mudar para as margens de Israel foi o cumprimento exato de uma promessa ancestral. Ao citar o profeta Isaías, o texto prova que a ida para Cafarnaum foi milimetricamente calculada. A intenção era levar uma luz gigantesca exatamente para a região periférica que mais precisava dessa intervenção. A gente pode olhar para essas palavras gregas originais como verdadeiros códigos secretos do texto, que revelam o campo de batalha definitivo. De um lado, a gente tem skeutia, a escuridão absoluta, o pecado, a ignorância. Do outro, surge Phos, a luz que rasga essa escuridão trazendo revelação, verdade e salvação. É um contraste simplesmente perfeito. E reparem como a escolha de começar o trabalho na chamada Galileia dos Gentios foi totalmente intencional. Por ser uma fronteira com uma mistura cultural enorme, isso sinalizava algo inédito. A mensagem transcendia o povo judeu logo no primeiríssimo passo. O reino derrubava as fronteiras, provando que a luz era uma oferta universal feita para todos. Chegamos então ao ponto 4, o significado de metanoia. Com o palco devidamente montado e a luz brilhando, a gente encontra a exigência central dessa nova era. Olha, se for para guardar só uma coisa de toda essa nossa análise de hoje, que seja a profundidade absurda do conceito de metanoia. No grego original, metanoete é um imperativo presente que a gente traduz como arrependam-se, mas vai muito, muito além do que essa palavra significa para nós. É uma exigência para uma reconfiguração completa, uma mudança radical de mente e de coração.
Muita gente tem uma visão bem fraca e moderna sobre o que de fato é o arrependimento. Não é só um simples remorso, sabe? Umas lágrimas ou um sentimento de culpa temporário. A metanoia, no grego, é uma transformação radical. É como puxar o freio de mão da própria vida e dar um cavalo de pau, mudando totalmente a direção espiritual e mental. E na prática, como isso acontece? A lógica bíblica pede um primeiro passo que é indispensável: reconhecer de forma franca a nossa condição humana falha, como alerta Romanos 3:23. É só depois de assumir essa imperfeição crônica que a verdadeira metanoia, essa reestruturação total da mente, pode de fato decolar. O que nos traz finalmente ao ponto 5. O reino já chegou. Precisamos entender por que essa transformação mental extrema é exigida assim, para ontem. A gramática aqui é de explodir a cabeça. O tempo verbal de engiken, que a gente traduz de forma leve como aproximou-se, é na verdade o tempo perfeito no grego. Sabe o que isso significa? Que o reino não é um evento agendado para um futuro super distante. Ele já irrompeu na nossa realidade física. Ele está presente, ativo e exigindo uma resposta agora. E essa é a grande conclusão teológica da história toda. A fase preparatória acabou. A encarnação do Verbo adentrou a nossa dimensão física de um jeito irreversível. Aquela antiga aliança, que era só uma preparação, deu lugar a essa dispensação celestial novinha em folha, operando viva e ativa no aqui e no agora. E para encerrar nossa explicação, eu deixo uma provocação final para a gente pensar. Sabendo que a fase de preparação chegou ao fim e que a luz já está brilhando, como responder à presença ativa desse reino hoje? Como esse chamado milenar à metanoia desafia as nossas mentalidades modernas neste exato momento, exigindo uma transformação radical de direção? Pensem nisso, continuem buscando conhecimento e até a próxima análise.